No silêncio que se seguiu à humilhação, eu entendi. A pior dor não é a do grito, mas a da palavra dita por quem a gente mais ama. Minha filha, em um acesso de raiva, jogou em minha cara que eu era velha demais para entender o mundo, mas ela mal sabia que essa era a minha deixa. Ela não imaginava que naquela mesma sala havia um segredo de uma vida inteira que eu guardei para o momento certo. Uma revelação que mudaria tudo. Ouvir aquilo da minha filha foi como ter as raízes que plantei ao longo de 72 anos arrancadas do chão. Eu podia sentir o cheiro do mar e dos livros antigos, mas de repente, o ar se tornou irrespirável. Era a prova final de que Ana Paula e eu éramos estranhas uma para a outra. Mas, e se a única maneira de salvar o nosso amor, o nosso futuro, fosse revelar um passado que sempre mantive em segredo? E se a única coisa que me restava era abrir uma ferida para curar outra? O que você faria se a sua dignidade dependesse de revelar o seu maior sacrifício? Eu respirei, fundo, com a certeza de que aquela seria a última conversa entre nós ou o começo de uma nova história. Minha filha estava prestes a ir embora para sempre, levando meu neto com ela, quando eu a chamei de volta. Fique comigo até o último segundo e se inscreva, porque a decisão que tomei naquela tarde não foi apenas uma resposta, mas o milagre que estávamos esperando. Meu nome é Antônia Batista de Almeida, e no ano em que completei 72 anos, minha vida mudou de um jeito que eu jamais poderia prever. Sou professora de literatura aposentada, viúva há uma década, e desde então moro sozinha em Paraty, naquela casa antiga de janelas azuis que ainda guarda o cheiro da maresia misturado ao café fresco das manhãs. Minha rotina é simples. Acordo cedo, preparo meu café, pinto paisagens em aquarela na varanda e passo as tardes organizando livros que pertenceram ao meu marido, um homem que me ensinou que a palavra tem o poder de curar. Sempre achei que essa vida silenciosa fosse suficiente para mim. Até o dia em que a própria filha me fez duvidar da minha força. Ana Paula, minha única filha, mora em São Paulo. Tem 45 anos e uma carreira de advogada que a engole por inteiro. Eu já me acostumei a vê-la apenas em datas comemorativas, sempre correndo, sempre com o celular na mão, como se a vida estivesse constantemente em estado de urgência. Quando vem, traz um ar pesado de pressa, uma impaciência que me corta mais fundo do que qualquer ausência. Ela nunca entendeu a vida que construí aqui, cercada de silêncio e lembranças. Para ela, é perda de tempo. Para mim, é raiz. Naquele 12 de agosto, dia do meu aniversário, acordei com o coração apertado e ao mesmo tempo esperançoso. Arrumei a mesa da sala com uma toalha bordada que era da minha mãe, fiz bolo de fubá e enchi a casa com flores do meu jardim. Esperava Ana Paula e meu neto, Lucas, um garoto de 16 anos que ainda me olha com ternura, embora já carregue a pressa da juventude. O céu estava limpo, azul profundo, e o som das ondas, batendo contra as pedras, parecia me desejar parabéns em segredo. Eu queria que fosse um dia de reencontros e leveza, mas o que recebi foi outra coisa. Quando Ana Paula chegou, desceu do carro sem sequer largar o telefone. Um beijo rápido na bochecha, como quem cumpre protocolo, e entrou com pressa. Lucas, por outro lado, me abraçou com força, daqueles abraços que a gente sente até no osso. Foi ele quem comentou sobre o cheiro do bolo, sobre como a casa parecia abraçar a gente. Sorri, mas minha filha logo interrompeu, reclamando do tamanho da cozinha, dizendo que eu deveria vender a casa e morar perto dela, como toda mãe sensata faria. Engoli em seco, como sempre fiz. Sentamos para o café, mas não havia café que adoçasse aquele ar carregado. Ana Paula olhava cada canto da casa como se fosse perda de tempo, perda de espaço. Comentava que era perigoso eu morar sozinha, que Paraty era um lugar parado no tempo e que eu estava me escondendo da vida. Eu não disse nada, apenas servia mais. Bolo, mais café, tentando manter o clima. Lucas, tímido, olhava para mim como quem pede desculpas pelo comportamento da mãe, mas eu já estava acostumada àquelas farpas. O estopim veio rápido, como costuma vir quando a paciência se esgota. Depois de mais uma crítica, dessa vez sobre minha biblioteca, Ana Paula bateu a xícara na mesa e disparou. Você é velha demais para entender que o mundo mudou, mãe. A sala inteira pareceu estremecer. O bolo ficou sem sabor. As flores perderam cor. E o silêncio se fez mais pesado que qualquer barulho. Eu fiquei ali, parada, olhando para minha própria filha.
tentando entender em que momento meu amor virou alvo de desdém. Nunca uma frase doeu tanto. Eu já tinha ouvido muitas coisas dela, mas aquilo foi como um corte sem anestesia. Velha demais. Como se toda a vida que eu vivi, todas as batalhas que enfrentei, todos os anos que dediquei a ela não valessem mais nada. Senti minhas mãos tremerem levemente, mas não de fraqueza. Era indignação contida. Era dor querendo se transformar em voz. Lucas abaixou a cabeça, envergonhado, e eu percebi que ele entendia a gravidade do que acabara de acontecer. Foi então que respirei fundo. O ar entrou pelos meus pulmões, como se eu estivesse me preparando para dar a maior aula da minha vida. Eu poderia ter chorado, poderia ter gritado, poderia ter me calado como sempre fiz. Mas naquele instante, olhando nos olhos da minha filha, eu sabia que precisava responder. Não com rancor, mas com a força silenciosa de quem carrega uma verdade guardada há décadas. E ali, na sala onde o cheiro de livros velhos se misturava ao de café fresco, minha voz saiu firme, e o que eu disse mudou tudo. Velha demais? Repeti em voz baixa, como se estivesse provando o gosto amargo daquelas palavras antes de cuspir fora. Minha filha desviou o olhar por um instante, talvez sem imaginar que eu teria coragem de reagir. Apoiei as mãos na mesa de madeira antiga, aquela mesma mesa que já tinha visto tantas discussões, mas também tantas noites de riso, e ergui o rosto. Senti a espinha se endireitar como se cada osso meu lembrasse que eu ainda tinha dignidade. Ana Paula, você me chama de velha como se fosse um insulto, mas o que você esquece é que foram esses anos, todos eles, que me deram a força de criar você sozinha quando seu pai morreu, que me fizeram resistir quando eu mesma pensei em desistir. Velha demais para quê? Para amar a minha casa? Para valorizar as minhas memórias? Para saber que a vida não é corrida de advogada em São Paulo? Minha voz saiu firme, sem tremer. Ela tentou rir, um riso nervoso e forçado, dizendo que eu estava dramatizando, mas eu vi o desconforto em seus olhos. Lucas levantou a cabeça, encarando-me com uma mistura de surpresa e admiração que me fez continuar. Você sabe por que eu nunca vendi esta casa? Perguntei, e ela revirou os olhos como quem já sabia a resposta. Mas não. Ela não sabia. Ninguém sabia. Caminhei até o armário da sala. Aquele armário pesado de madeira escura que ficava quase escondido num canto, e com a chave que eu carregava sempre presa a uma corrente fina, destranquei a porta rangente. Enquanto minhas mãos puxavam uma caixa empoeirada, senti a respiração de Ana Paula prender-se, e Lucas aproximou-se curioso. A caixa era simples, de papelão grosso, mas dentro dela havia anos de silêncio, e eu estava prestes a quebrá-lo. Coloquei a caixa sobre a mesa, afastando as flores e o bolo. A tampa levantou devagar, como se cada centímetro liberasse um pedaço do meu coração. Dentro estavam guardadas cartas antigas, algumas já amareladas, com caligrafia firme do homem que foi meu companheiro de vida, seu pai, Joaquim. Ao lado, fotografias desbotadas mostravam dias de luta e também de amor, como aquele em que eu posava diante da escola rural, onde dei aulas sem receber um tostão, apenas pelo desejo de ensinar. Peguei uma das cartas e entreguei a Ana Paula. Leia, pedi. Ela pegou o envelope com relutância, como mais se fosse uma das minhas bobagens sentimentais. Mas quando os olhos dela percorreram aquelas linhas, a dureza em sua expressão começou a se desfazer. Na carta, Joaquim contava sobre os dias em que estávamos prestes a perder a casa por causa das dívidas. Contava como eu, sozinha, sem que ela soubesse, trabalhei noites inteiras costurando para vizinhos, vendendo pequenas pinturas nas feirinhas de Paraty, para que Ana Paula tivesse os estudos pagos. A cada palavra, meu marido reconhecia minha força, minha resiliência, chamando-me de a mulher que sustenta o mundo sem nunca reclamar. Eu a vi engolir seco, vi as lágrimas começarem a ameaçar, mas ela se manteve calada, com aquele orgulho que sempre ergueu como muralha. Lucas, porém, não se conteve e perguntou: Mãe, você nunca soube disso? O silêncio dela foi resposta suficiente. Sentei-me de novo, respirando fundo. Você me chama de velha como se fosse sinônimo de fraqueza. Continuei. Mas tudo o que você é hoje, cada vitória sua, cada diploma, cada caso vencido, só existe porque essa velha demais aqui
Não desistiu quando a vida tentou me arrancar tudo. Essa casa não é só madeira e tijolo. É o testemunho das batalhas que enfrentei. Eu não fico em Paraty por comodismo, Ana Paula. Eu fico porque cada canto dessa cidade guarda a memória de quem eu sou. E eu não vou apagar minha história para caber na pressa da sua. Enquanto eu falava, vi o olhar do meu neto brilhar, como se ele finalmente enxergasse em mim algo que até então só suspeitava. Ana Paula jogou a carta de volta na mesa e cruzou os braços. Então era isso? Você guardou o segredo a vida inteira para me jogar na cara agora? Disse, num tom que misturava defesa e desconforto. Eu balancei a cabeça calmamente. Não, filha. Eu guardei porque não queria que você crescesse achando que me devia algo. Fiz porque era meu papel, porque era meu amor. Mas agora, diante do que você disse, diante da sua incapacidade de enxergar quem eu sou, preciso que você saiba que nada do que construí foi pequeno, entediante ou inútil. Preciso que você saiba que, se sou velha, é justamente porque sobrevivi. E sobreviver não é para qualquer um. Minha voz quebrou por um segundo, mas logo recobrei o tom firme. Lucas então se levantou. Vó, eu nunca imaginei isso. Você é incrível, disse. E naquele instante, senti como se minha resposta não tivesse sido apenas para Ana Paula, mas também para ele. Porque no fundo, talvez fosse mais importante ainda que meu neto entendesse que envelhecer não é sinônimo de apagar-se. Ele me abraçou de novo, mas dessa vez não era o abraço tímido de antes. Era um abraço de orgulho, de quem descobriu um herói secreto dentro da própria família. Eu fechei os olhos e deixei que aquela verdade me aquecesse, enquanto Ana Paula permanecia em silêncio, sem conseguir sustentar a própria fúria. Naquele instante, eu soube que algo havia mudado para sempre. A humilhação inicial tinha se transformado numa espécie de libertação. Pela primeira vez, eu não estava apenas engolindo as farpas da minha filha. Eu tinha respondido, e não com veneno, mas com verdade. A sala, antes carregada, agora parecia respirar. O cheiro do bolo voltou a se destacar. As flores pareciam mais vivas, e até o som das ondas lá fora parecia acompanhar meu coração, que batia mais forte, mas também mais leve. Eu não sabia ainda qual seria a reação final de Ana Paula, mas sabia que, a partir dali, nada mais seria igual entre nós. Ana Paula permaneceu imóvel, como se não soubesse para onde olhar. Seus dedos tamborilavam nervosos sobre a mesa, um hábito antigo que ela tinha desde menina, quando queria esconder a ansiedade. Dessa vez, porém, não havia como disfarçar. Vi em seu rosto um misto de incredulidade e raiva, como se estivesse sendo obrigada a encarar uma versão da mãe que nunca quis enxergar. Você devia ter me contado antes, murmurou, quase sem som, mas a frase carregava mais acusação do que compreensão. Respirei fundo e respondi. Eu devia, talvez. Mas você também devia ter me escutado. Em todas as vezes que tentei falar e você me cortou, apressada demais para ouvir. Senti que minhas palavras bateram mais fundo do que ela estava preparada para suportar. Lucas, curioso, puxou outra carta da caixa e começou a ler em voz alta. A letra firme do avô falava sobre noites frias em que eu escondia lágrimas para que Ana Paula não me visse chorar, sobre a força que encontrei nos livros para não me entregar ao desespero. Enquanto ele lia, o silêncio de minha filha se tornava cada vez mais pesado, quase sufocante. Eu observava seu rosto e percebia as fissuras de sua armadura de mulher bem-sucedida, rachando diante da lembrança de um passado que ela desconhecia. Então foi isso que manteve tudo de pé? Ela perguntou por fim, em um tom que não era mais de deboche, mas de quem se sente pequena diante de algo maior. Levantei-me devagar, caminhei até a janela que dava para o mar e deixei que a brisa me tocasse o rosto. Foi isso, filha. Foi isso e muito mais. Foi cada noite sem dormir, cada livro lido à luz de vela, cada refeição simples que escondia atrás de um sorriso para que você acreditasse que tínhamos mais do que realmente tínhamos. E não me arrependo. Mas não aceito que hoje, com tudo o que já passei, você venha me dizer que sou velha demais, como se minha história não tivesse valor. A velhice é o que você vê,
Eu enxergo resistência. Meu reflexo no vidro parecia o de uma mulher que carregava cicatrizes invisíveis, mas também a força de quem se recusou a ser apagada. Ana Paula suspirou alto, jogando-se para trás na cadeira, como quem se rende, mas não quer admitir. Eu só não quero que você fique sozinha aqui, mãe, disse, e pela primeira vez, sua voz soou mais vulnerável do que autoritária. Aquela frase me tocou, embora viesse carregada de uma preocupação travestida de imposição. Sozinha eu nunca estive, respondi com calma. Tenho os livros, tenho minhas lembranças, tenho as pessoas que sempre respeitaram minha história. Você acha que a vida só existe onde há barulho, trânsito e prazos. Mas eu aprendi que a vida, de verdade, acontece quando a gente consegue escutar o próprio coração. E aqui, eu escuto o meu todos os dias. Lucas, ainda com a carta nas mãos, olhou para a mãe e depois para mim. Mãe, a avó tem razão. O que ela passou, não dá para simplesmente ignorar. Eu acho que a gente nunca soube mesmo quem ela era. Suas palavras ecoaram como um golpe inesperado para Ana Paula, que ergueu os olhos para o filho, como se ele tivesse acabado de trair sua lealdade. Mas eu percebi que, na verdade, ele só estava enxergando o que sempre esteve diante dele. Pela primeira vez, senti que não era apenas a minha voz contra a dela. Eu tinha um aliado silencioso, meu neto, que se recusava a deixar que minha dignidade fosse apagada. Decidi então mostrar o fundo da caixa, onde havia um pequeno caderno de capa azul, gasto pelo tempo, com anotações minhas. Era um diário que eu mantive durante os anos mais difíceis, escrito entre aulas e noites insones. Abri numa página marcada e li em voz alta. Hoje não tenho nada para jantar, mas encontrei forças para sorrir para minha filha. Um dia ela entenderá que ser mãe é esconder o vazio para que o coração do filho nunca se sinta sozinho. Quando terminei de ler, minha voz embargou. Olhei para Ana Paula e vi lágrimas escorrerem discretas pelo canto dos seus olhos, embora ela tentasse limpá-las rápido demais, como quem se recusa a demonstrar fragilidade. Foi nesse momento que percebi que algo começava a quebrar dentro dela. Não era só orgulho, não era só teimosia, era também culpa. Uma culpa pesada, de anos de distância emocional, de desprezo disfarçado de pragmatismo. Ela não disse nada, apenas abaixou a cabeça, como se não tivesse coragem de me encarar. O silêncio dela era uma confissão maior do que qualquer palavra. E eu entendi que, finalmente, minha resposta tinha atravessado a muralha que ela construiu ao longo da vida. Levantei a tampa da caixa mais uma vez e, com um gesto firme, empurrei-a em direção a ela. Aqui está a parte da minha vida que você nunca quis conhecer. Se quiser levar, leve. Se quiser jogar fora, jogue. Mas saiba que dentro dessa caixa está a verdade que você sempre ignorou. E a verdade não envelhece, Ana Paula. A verdade permanece, mesmo quando o tempo insiste em apagar rostos e memórias. Minhas palavras soaram como um fim, mas também como um começo. Pela primeira vez, não era eu quem pedia para ser ouvida. Era ela quem precisava decidir se teria coragem de escutar. Ana Paula ficou olhando para a caixa por alguns segundos que pareceram eternos. Seus olhos fixos no papel amarelado denunciavam uma luta interna que eu reconhecia bem. A batalha entre o orgulho e a necessidade de admitir a verdade. Eu não sabia, ela murmurou, quase imperceptível, mas o som foi suficiente para ecoar dentro de mim como uma confissão. Aquelas 3 palavras simples, ditas com hesitação, tinham mais peso do que qualquer argumento anterior. Eu não respondi de imediato, apenas a observei, deixando que ela própria sentisse o incômodo de finalmente se despir das certezas que sempre usou como armadura. Lucas, atento, aproveitou o momento de fraqueza da mãe para insistir. E agora que você sabe, o que vai fazer com isso? A pergunta dele cortou o ar como faca, direta e sem rodeios, como só a juventude sabe ser. Ana Paula piscou várias vezes, tentando ganhar tempo, mas não conseguiu esconder o impacto. Eu não sei, admitiu, quase engasgando com as palavras. Percebi que pela primeira vez em anos ela estava sem respostas prontas, sem discursos afiados, sem aquele tom de superioridade que sempre me diminuía.
E foi ali, naquele espaço de incerteza, que percebi que minha voz tinha finalmente encontrado lugar. Decidi então quebrar o silêncio de forma mais suave. Caminhei até o aparador onde sempre deixo minha chaleira e preparei mais café. O cheiro forte preencheu o ambiente, trazendo um pouco de aconchego. Aquela sala que minutos antes parecia carregada de ressentimento. Coloquei uma xícara diante de cada um, inclusive da minha filha, e disse: "A vida não se resume a quem vence discussões, Ana Paula. Às vezes, se resume a quem consegue permanecer de pé depois de tudo." Eu permaneci, e não é a sua pressa que vai apagar isso. Bebi um gole lento, e senti que aquelas palavras eram menos para convencê-la e mais para reforçar em mim mesma o valor da minha trajetória. Ana Paula pegou a xícara com mãos trêmulas. Não era a bebida que a deixava assim, era o peso das lembranças recém-descobertas. "Eu nunca percebi o quanto você se sacrificou", disse, olhando para o fundo do café, como se fosse possível encontrar respostas ali. "Sempre achei que você se acomodou nessa vida pequena." Sorri de leve, não com sarcasmo, mas com compaixão. "Pequena para quem, filha? Para você, que mede tudo em conquistas profissionais? Talvez pareça. Mas para mim, cada criança que aprendeu a ler comigo, cada livro que consegui preservar, cada manhã em que acordei e consegui continuar, mesmo sem forças, foi grandeza. Só não era a mesma que você aprendeu a valorizar." Lucas se aproximou da estante e começou a olhar os livros, passando os dedos sobre as lombadas empoeiradas. "Mãe, olha isso! Quantos livros! Cada um deve ter uma história ligada à avó. Como é que a gente nunca prestou atenção nisso?" Ele falava com entusiasmo, e aquilo me enchia o peito de orgulho. Eu sempre soube que um dia alguém compreenderia o significado daquela biblioteca. Para mim, não era apenas uma coleção de páginas, mas sim o reflexo de uma vida inteira dedicada à palavra, à resistência e à memória. Ver meu neto reconhecer isso foi como receber um presente inesperado no dia do meu aniversário. Ana Paula levantou-se e caminhou até a estante, ainda hesitante. Tocou alguns volumes como se fossem objetos sagrados, mas seu rosto permanecia fechado, tentando esconder a vulnerabilidade que despontava. "Eu não sei se consigo lidar com isso agora", confessou, com a voz embargada. "É como se eu tivesse perdido anos enxergando você de uma forma completamente distorcida." Aproximei-me dela e coloquei a mão em seu ombro. "Nunca é tarde para enxergar de novo, filha. O tempo não apaga tudo. Ainda há espaço para compreender, para aprender, para amar de outra maneira." Eu sabia que não estava oferecendo perdão imediato, mas uma oportunidade de reconstrução. O clima na sala já não era o mesmo. Ainda havia tensão, mas também havia um fio de abertura, como se a ferida recém-exposta começasse a cicatrizar lentamente. Lucas, sentado no sofá, observava tudo com olhos atentos, gravando em silêncio cada palavra, cada gesto. Eu sabia que para ele, aquele momento seria uma lição de vida, talvez maior do que qualquer ensinamento que ele receberia na escola. Era como se minha resposta, nascida de uma dor antiga, tivesse se transformado em um legado não apenas para minha filha, mas para meu neto. Por fim, decidi encerrar aquela primeira parte da conversa. Fechei a caixa com cuidado, mas sem trancar. "Ela vai ficar aqui, como sempre ficou. E sempre que você quiser, poderá abrir, ler, lembrar. Não vou mais esconder. Mas acima de tudo, quero que você entenda. Minha vida nunca foi inútil. E minha velhice não é um fardo. É a soma de cada dia em que resisti." Aproximei-me da janela novamente, observando o mar que começava a refletir os tons alaranjados do entardecer. Se há algo que aprendi nesses anos, é que a resposta mais forte nunca é o grito. É a verdade dita em voz calma. E hoje, Ana Paula, essa foi a minha resposta. O entardecer tingia as paredes da sala com reflexos dourados, e o silêncio agora era diferente. Não era mais o silêncio pesado da mágoa, mas o silêncio de quem digere uma verdade que não pode ser ignorada. Ana Paula permanecia em pé diante da estante, como se cada livro fosse um espelho, mostrando o quanto ela desconhecia da própria mãe. Lucas, sentado, não desgrudava os olhos de mim, talvez porque tivesse descoberto em poucas horas um lado da avó que até então parecia invisível. Eu me senti exausta, mas também estranhamente leve.
Era como se finalmente tivesse me livrado de um peso que carreguei nos ombros por anos. Resolvi quebrar aquele intervalo de pensamentos. Ana Paula, eu sei que você queria que eu fosse outra pessoa, mais moderna, mais prática, mais parecida com você. Mas não é justo tentar apagar quem eu sou para encaixar-me na sua vida. Você não precisa me aplaudir, mas precisa me respeitar, porque no fundo, todo esse esforço que fiz foi para que você tivesse liberdade de ser exatamente quem você é hoje. A cada palavra, senti a tensão se dissolver um pouco mais. Ela respirou fundo e respondeu, quase num sussurro. Eu nunca pensei que respeito fosse algo que eu devia a você. Achei que era o contrário, que você é quem tinha que se moldar ao que eu precisava. Lucas se levantou e ficou entre nós duas, como se fosse um elo tentando unir aquilo que o tempo separou. Mãe, a avó tem razão. A gente cobra dela o que nunca deveria ter cobrado. Ela não precisa se mudar, nem viver do jeito que a gente acha melhor. Ela já viveu tanto, mais do que a gente imagina. Ele parecia mais maduro do que seus 16 anos permitiam. Vi nos olhos dele um brilho de compreensão que eu gostaria que tivesse surgido em Ana Paula anos atrás. Mas naquele instante, percebi que, de certa forma, meu neto era a prova de que a semente plantada em mim ainda florescia na geração seguinte. Ana Paula voltou a sentar-se, apoiando o rosto entre as mãos. Sua postura não era mais a da advogada firme, mas a de uma filha fragilizada, desmontada pelas revelações. Eu tenho medo, mãe, confessou. Medo de você adoecer sozinha. Medo de não estar aqui quando você precisar. As palavras dela não soavam mais como críticas, mas como vulnerabilidade. Eu me aproximei, toquei sua mão e respondi. O medo faz parte, filha. Eu também tive medo, muitas vezes. Mas o que nos define não é o medo que sentimos, e sim o que fazemos apesar dele. E eu escolhi não desistir. Você também pode escolher agora me enxergar como alguém que tem valor. Ficamos em silêncio por alguns instantes, ouvindo apenas o som do mar lá fora e o leve apito da chaleira, que ainda soltava vapor na cozinha. Lembrei-me de como o silêncio sempre foi meu aliado, de como aprendi a encontrar nele respostas que gritos jamais me dariam. Olhei para minha filha e percebi que, pela primeira vez, ela estava disposta a ouvir. Não para responder ou contra-atacar, mas para realmente escutar. E foi nesse momento que compreendi. Não importava o quanto ela havia me ferido. Minha voz finalmente havia encontrado espaço no coração dela. Lucas, curioso, voltou a abrir o caderno azul. Vó, posso ler mais uma parte? Perguntou com aquele respeito delicado de quem já entende o peso das memórias. Assenti, e ele escolheu uma página ao acaso. Leu sobre um dia em que eu, exausta após dar aulas numa escola improvisada, cheguei em casa e encontrei Ana Paula dormindo abraçada a um livro que havia pego da minha estante. Nesse instante percebi que todo o sacrifício valia a pena. Estava escrito. Quando Lucas terminou, olhou para a mãe e disse: Tá vendo? Mesmo quando você nem sabia, a avó já acreditava em você. O rosto de Ana Paula se desfez em lágrimas que ela já não conseguia esconder. As lágrimas dela não eram mais de resistência, mas de arrependimento. E eu não senti prazer em vê-las. Senti apenas uma compaixão profunda. Aproximei-me, abracei-a e deixei que ela chorasse em meu ombro como quando era criança. Eu falhei com você, mãe, disse entre soluços. Falhou em me ouvir, mas nunca em me amar, respondi. Porque apesar de toda a dureza, eu sabia que sua forma de agir vinha de uma incapacidade de lidar com as próprias fragilidades. Ali, abraçadas, percebi que o peso da frase cruel que ela havia me dito começava a se desfazer. Quando finalmente se afastou, Ana Paula parecia menor, mas ao mesmo tempo mais humana. Já não havia máscaras, só a filha que eu havia criado, exposta diante da própria culpa. Eu quero tentar, mãe. Não sei se consigo mudar tudo de uma vez, mas quero tentar. Assenti, enxugando o rosto dela com minhas próprias mãos. É tudo o que eu peço, filha. Que você tente. Que você não me veja como um fardo, mas como alguém que ainda tem muito a oferecer. Porque até no fim da vida, a gente continua ensinando. E eu ainda tenho lições para compartilhar. Olhei para Lucas, que sorria emocionado, e senti que, apesar de toda a dor,
Aquele aniversário seria lembrado não pela humilhação, mas pela resposta que mudou tudo. O sol já havia se posto, e a sala agora estava iluminada apenas pela luz amarela do abajur antigo, que ficava ao lado da poltrona do meu marido. A claridade suave criava um clima de intimidade, como se estivéssemos protegidos dentro de uma bolha de silêncio e memórias. Ana Paula, ainda abatida, olhava em volta como se estivesse enxergando aquela casa pela primeira vez, notando detalhes que sempre desprezou: os bordados nas almofadas, as molduras gastas das fotografias, o cheiro de café impregnado na madeira. Lucas permanecia sentado ao meu lado, inquieto, mas ao mesmo tempo fascinado pela sensação de estar participando de algo que parecia maior do que nós três. Decidi então levar a conversa para um ponto mais prático. Ana Paula, você disse que tem medo de eu adoecer sozinha. Pois bem, quero que saiba que já pensei nisso muitas vezes. Tenho vizinhos que me ajudam, tenho médicos aqui em Paraty que me conhecem há anos, e não me falta apoio. Mas mais do que isso, quero que você perceba que eu não sou uma vítima passiva da velhice. Eu escolho viver aqui porque isso me dá paz. Não é teimosia, é decisão. Ela me olhou fixamente, e eu percebi em seus olhos uma dúvida que não existia antes, como se finalmente começasse a aceitar que eu tinha direito de escolher meu próprio caminho. Lucas interrompeu, como quem não queria perder o fio daquela transformação. Mãe, talvez o problema não seja a avó morar aqui. Talvez seja você nunca ter parado para entender por que ela escolheu isso. Você sempre quis que ela se encaixasse no seu mundo, mas nunca tentou se encaixar no dela. As palavras do meu neto foram como pequenas flechas certeiras, atingindo lugares em que eu mesma nunca ousara tocar. Vi Ana Paula engolir seco, surpresa por ouvir aquilo do próprio filho, e percebi que o muro de orgulho dela estava cedendo ainda mais. Ana. Paula então suspirou, apoiando-se no encosto da cadeira. É difícil admitir, mas talvez você tenha razão, Lucas. Eu sempre achei que estivesse protegendo minha mãe, quando na verdade estava tentando controlá-la. Ela virou-se para mim, e seus olhos marejados não conseguiram sustentar o contato por muito tempo. Eu não sei como consertar isso, mãe. Só sei que dói perceber que passei tanto tempo cega. Eu me aproximei, segurei suas mãos e disse com calma: não precisa consertar tudo de uma vez. Filha, basta começar a olhar diferente. A vida sempre nos dá novas chances de reconstruir, desde que tenhamos humildade para aceitá-las. O ambiente parecia mais leve, e até mesmo o ar que entrava pela janela aberta trazia frescor, como se a brisa noturna celebrasse aquele novo entendimento. Lucas pegou uma das aquarelas que eu havia deixado sobre a mesa da varanda e mostrou à mãe. Olha, mãe, a avó pinta o pôr do sol daqui como se fosse uma lembrança viva. Você nunca pensou que cada quadro desses é uma parte da história dela? Ana Paula olhou a pintura com mais atenção e, pela primeira vez, não fez nenhum comentário depreciativo. Apenas murmurou: é bonito. Eu nunca tinha reparado. Aquela pequena frase foi como um sinal de que, aos poucos, seus olhos começavam a se abrir. Decidi então trazer à tona algo que ainda me incomodava. Ana Paula, você me chamou de velha demais, e isso me feriu profundamente. Mas quero que saiba que não guardo rancor. Só quero que você entenda que a velhice não é um fim, é um acúmulo. Cada ruga minha carrega uma história. Cada linha no meu rosto é um registro de que sobrevivi. Ser velha não me diminui, me engrandece. Porque enquanto muitos caem, eu permaneci. Quero que você nunca mais use essa palavra como ofensa, nem comigo, nem com ninguém. Ela abaixou a cabeça, envergonhada, e balançou afirmativamente sem ousar responder. Lucas, emocionado, segurou minha mão com força. Vó, eu prometo que vou lembrar disso sempre. Amigos, vou carregar essa lição comigo. Você não é velha, você é forte. Forte de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Senti meu coração se aquecer, porque percebi que mesmo que Ana Paula ainda precisasse de tempo para digerir tudo, meu neto já havia entendido a essência do que eu queria transmitir. Era como se minha resposta tivesse atravessado gerações, plantando raízes em um solo fértil que poderia florescer no futuro. A noite avançava, e a casa estava mergulhada numa serenidade rara. A discussão parecia distante, quase como se tivesse acontecido em outra vida.
Mas eu sabia que não era o fim, e sim o começo de algo novo. Olhei para minha filha e disse: hoje, Ana Paula, não foi apenas meu aniversário. Foi também o dia em que eu finalmente me permiti responder. Não para ferir, mas para mostrar quem eu realmente sou. Se você levar isso consigo, talvez a gente ainda consiga reconstruir nossa relação. Caso contrário, eu seguirei firme, como sempre fiz. Mas quero acreditar que você vai escolher a primeira opção. O silêncio dela foi carregado, mas seus olhos brilhavam com uma promessa que eu nunca tinha visto antes. Depois daquela última frase, ficamos alguns minutos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu observava minha filha de relance e notava como seu semblante já não era o mesmo de quando chegou. A rigidez que sempre carregava parecia ter se dissolvido, dando lugar a uma vulnerabilidade quase infantil. Lucas, deitado no sofá, folheava devagar o caderno azul, respeitando cada página como se fosse um relicário. Eu senti um misto de exaustão e alívio. Exaustão por ter finalmente exposto feridas tão antigas, e alívio por perceber que minha voz tinha sido ouvida. Ana Paula levantou-se de repente e caminhou até a varanda. Acompanhei seu movimento com os olhos e vi quando ela apoiou os braços no parapeito, olhando para o mar. A noite estava estrelada e a lua cheia iluminava as águas de um jeito quase poético. Fiquei imaginando o que se passava em sua mente, se era arrependimento, se era vergonha, ou se era apenas o reconhecimento de que havia perdido anos preciosos, tentando moldar uma mãe que nunca precisou ser moldada. Resolvi não interromper. Deixei que o som das ondas falasse com ela. Quando voltou, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma serenidade que eu não via há muito tempo. Mãe, eu não sei se consigo mudar de uma hora para outra. Eu ainda vou errar, ainda vou ser dura, mas eu não quero mais te ferir com palavras. Quero aprender a respeitar a sua escolha. Suas palavras não eram um pedido de perdão direto, mas para mim soaram como a confissão mais sincera que ela poderia fazer. Toquei sua mão e disse: errar. Todos nós erramos. O importante é não persistir no erro quando a verdade já foi revelada. Lucas sorriu e se aproximou, abraçando a mãe e a avó ao mesmo tempo. Era um gesto simples, mas que carregava o peso simbólico de uma ponte sendo construída entre gerações. Eu fechei os olhos por um instante e senti o calor daquele abraço triplo, como se o mundo inteiro estivesse contido ali. Não era um final feliz, ainda não, mas era uma chance. E às vezes, uma chance é tudo o que precisamos para transformar o rumo de uma história. Decidi então partilhar um último segredo que guardava apenas para mim. Voltei ao armário e retirei uma pequena caixa de madeira, diferente da de papelão que já estava sobre a mesa. Dentro dela, havia economias discretas que eu vinha juntando há anos, fruto de pequenas vendas das minhas pinturas e de alguns trabalhos de revisão de textos que ainda fazia. Isso é para você, Lucas, disse, entregando-lhe o embrulho. Não é muito, mas é o suficiente para você começar algo quando decidir. Guarde com sabedoria. O olhar dele se encheu de lágrimas. E percebi que o impacto daquela confiança era ainda maior do que o dinheiro em si. Ana Paula ficou surpresa. Mas mãe, por que não me contou sobre isso também? A pergunta não tinha o mesmo tom acusatório de antes. Soava mais como um desabafo. Respirei fundo e expliquei. Porque você sempre esteve ocupada demais para ouvir. E porque esse gesto não era para você, era para ele. Eu queria que meu neto soubesse que sempre pensei no futuro dele, mesmo em silêncio. Às vezes, o amor se expressa em gestos que não precisam ser ditos, apenas guardados até o momento certo. Ela não respondeu, mas o silêncio dela desta vez era de aceitação, não de desprezo. Lucas abraçou a caixa contra o peito e prometeu: Vó, eu nunca vou esquecer disso. Vou usar com responsabilidade. E sempre vou lembrar que você acreditou em mim antes mesmo que eu acreditasse. Suas palavras me emocionaram profundamente. Eu sabia que naquele instante estava plantando nele a mesma força que um dia plantei em sua mãe. A diferença é que desta vez eu tinha a esperança de que não seria esquecida, de que a memória seria respeitada e levada adiante. A noite já ia alta quando sugeri que fôssemos descansar. Foi um dia longo, mas também foi um dia de revelações, disse, tentando encerrar com suavidade. Ana Paula concordou, ainda abatida, mas com um olhar diferente. Não mais de julgamento, mas de reflexão.
Lucas insistiu em dormir na sala, perto de mim, como se quisesse proteger aquele elo recém-criado. Subi para o meu quarto, com o coração apertado, mas ao mesmo tempo, grato. Pela primeira vez em anos, eu sentia que havia conseguido não apenas responder à minha filha, mas também deixar claro que minha vida, minha casa e minha velhice tinham valor. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume. O sol ainda nascia tímido por trás das montanhas, tingindo o céu de um laranja suave. Desci as escadas com cuidado e encontrei Lucas dormindo no sofá, abraçado à caixa de madeira como se fosse um tesouro. O rosto dele, iluminado pela claridade da manhã, me fez sorrir. Era como ver um pedaço do futuro repousando diante de mim. Preparei café e o aroma logo se espalhou pela casa, despertando lembranças, e pouco depois, passos pesados, de Ana Paula que descia as escadas. Ela entrou na cozinha em silêncio, os cabelos ainda desalinhados da noite mal dormida. Sentou-se à mesa e, por um instante, parecia perdida, como se ainda estivesse processando tudo o que havia acontecido no dia anterior. Coloquei uma xícara de café diante dela e esperei. Não queria forçar nada. Depois de alguns segundos, ela disse: "Mãe, eu fiquei pensando a noite inteira. Acho que nunca tinha realmente entendido quem você era. Sempre vi só a parte que me incomodava." Suas palavras foram sinceras, e dessa vez não havia julgamento, apenas reconhecimento. Aproximei-me devagar e sentei diante dela. "É normal, filha. Quando somos jovens, enxergamos nossos pais como obstáculos ou como sombras. Demora para perceber que, na verdade, eles são alicerces. Você não precisa me pedir desculpas todos os dias. Só precisa viver de uma forma que não esqueça o que eu mostrei ontem." Ela suspirou, apoiando o rosto entre as mãos, e murmurou: "Eu não quero mais te perder de vista, mãe. Acho que passei tempo demais distante. Aquilo foi como um bálsamo para minha alma, mesmo que ainda restassem cicatrizes." Lucas acordou logo em seguida, espreguiçando-se e sorrindo ao nos ver conversando. "Bom dia, vó." "Bom dia, mãe." Seu tom era leve, e eu percebi como a juventude tem a capacidade de dissolver tensões que os adultos arrastam por anos. Ele se aproximou da mesa, serviu-se de bolo que havia sobrado do dia anterior e comentou: "Ontem foi o dia mais importante da minha vida. Eu nunca tinha visto a gente conversar de verdade. Foi como abrir um livro que ficou fechado por muito tempo." As palavras dele me emocionaram porque mostravam que aquele dia tinha marcado não só a mim e a minha filha, mas também a geração seguinte. Ana Paula olhou para ele surpresa. "Você fala como se fosse mais velho do que eu", brincou, mas sua voz tinha um carinho que não demonstrava há anos. Lucas riu e respondeu: "Talvez eu só tenha aprendido a ouvir a tempo." O comentário, simples e quase ingênuo, fez com que nós duas sorríssemos ao mesmo tempo, algo que não acontecia havia muito. Percebi então que, por mais doloroso que tivesse sido o confronto, ele havia gerado um espaço de reconciliação que antes parecia impossível. Depois do café, sugeri que dessemos uma volta pelo centro histórico de Paraty. Era domingo, e as ruas de pedra começavam a ganhar vida com turistas, artesãos e moradores locais. Caminhar por aquelas ruas sempre me fazia lembrar da minha juventude, e eu queria compartilhar isso com eles. Ana Paula hesitou, mas aceitou, talvez curiosa para finalmente enxergar o que eu tanto valorizava naquela cidade. Lucas, por outro lado, estava animado, perguntando sobre cada detalhe. As casas coloniais, os barcos no cais, as cores vivas das lojas de artesanato. Enquanto caminhávamos, mostrei a eles a pequena escola onde trabalhei por anos, muitas vezes sem salário, apenas pela vontade de ensinar. As paredes descascadas ainda guardavam minha caligrafia em um quadro antigo que resistiu ao tempo. "Foi aqui que eu descobri meu propósito", contei. Lucas olhava fascinado, mas o que mais me surpreendeu foi ver Ana Paula passar a mão pela parede com um gesto de respeito. "Eu nunca imaginei que você tivesse feito tanto aqui", disse, quase num sussurro. "Agora entendo por que essa cidade e essa casa significam tanto para você." Naquele momento, senti que minha resposta do dia anterior tinha finalmente dado frutos. Não era apenas sobre ter defendido minha dignidade. Era sobre abrir os olhos da minha filha para uma realidade que ela sempre ignorou.
E ver Lucas absorvendo cada detalhe, com uma curiosidade genuína, me dava a certeza de que a memória dessa luta não se perderia. Pela primeira vez em muito tempo, caminhávamos lado a lado, não como 3 pessoas distantes, mas como uma família tentando reconstruir laços através da verdade. Seguimos caminhando pelas ruas estreitas, e cada pedra do calçamento parecia contar uma história. O som dos passos ecoava entre as casas coloniais, algumas coloridas, outras com as paredes já desgastadas pelo tempo. Mostrei a Ana Paula a livraria antiga onde comprei meus primeiros clássicos de literatura, ainda nos anos 70, quando Paraty era um refúgio mais silencioso do que turístico. Foi aqui que eu descobri Machado de Assis em uma edição de capa dura que guardo até hoje, comentei. Lucas ficou encantado, mas o que realmente me tocou foi ver minha filha segurar o livro com reverência quando entrei e mostrei a eles. Pela primeira vez, ela parecia perceber que os objetos que me cercavam não eram entulhos de uma vida parada, mas símbolos de escolhas e resistências. Paramos depois em frente a uma pequena igreja branca, onde eu e Joaquim havíamos nos casado. O sino antigo ainda pendia no alto, enferrujado, mas firme. Toquei na porta de madeira com carinho e disse: "Foi aqui que tudo começou. Aqui eu prometi amar e resistir. E foi essa promessa que me sustentou mesmo depois que ele se foi." Ana. Paula me olhou com uma expressão que misturava surpresa e melancolia. Talvez fosse a primeira vez que ela via a dimensão da vida que eu construí, que não era feita de escritórios ou tribunais, mas de raízes invisíveis que sustentaram cada escolha minha. Lucas entrou comigo e percorreu os bancos de madeira, perguntando se eu tinha dado aulas de catecismo ali também. Sorri e confirmei, lembrando das crianças que apareciam descalças, mas ávidas por aprender a ler os versículos da Bíblia. Para muitos, era a única chance de ter contato com letras e histórias. Expliquei. Ana Paula observava de longe, sem dizer nada, mas eu percebia em seu rosto uma mistura de arrependimento e orgulho silencioso. Talvez ela estivesse finalmente enxergando que, enquanto ela se preocupava em subir na carreira, eu me preocupava em plantar sementes que floresceriam em outras vidas. Saímos dali e caminhamos até o cais. O cheiro do mar misturado ao das redes de pesca recém-puxadas preenchia o ar. Mostrei a eles o banco onde eu e Joaquim costumávamos sentar para conversar sobre o futuro, fazendo planos que nem sempre se concretizaram, mas que nos mantiveram unidos. Foi aqui que decidi que nunca sairia de Paraty, mesmo quando parecia impossível ficar, disse. Ana Paula respirou fundo e respondeu: "Agora eu entendo. Não é apenas a cidade. É a sua história que está em cada canto dela." Aquela frase, simples, foi como um reconhecimento tardio que eu esperei ouvir por anos. Voltamos para casa já perto, do meio-dia, cansados, mas com os corações cheios de algo novo. Enquanto eu preparava um almoço simples, arroz, peixe fresco e salada, Ana Paula se ofereceu para ajudar, algo que nunca havia feito em outras visitas. Fiquei observando-a cortar tomates na minha cozinha, com gestos atrapalhados, mas genuínos. "Não sei se estou fazendo certo", disse rindo. "Está perfeito", respondi. Não era sobre os tomates, era sobre a atitude. Pela primeira vez, ela parecia querer estar presente, não apenas de corpo, mas também de espírito. Durante o almoço, a conversa fluiu de forma mais leve. Lucas fazia perguntas sobre minha juventude, sobre como era dar aulas sem recursos, sobre como consegui manter a casa mesmo em tempos difíceis. Respondi a todas com calma, percebendo que, quanto mais falava, mais ele me olhava com admiração. Ana Paula também ouvia, sem interromper, absorvendo cada detalhe. Era como se, finalmente, ela tivesse baixado a guarda. Eu sentia que aquele dia estava se tornando uma espécie de reparação, um presente inesperado que veio junto com meu aniversário. Depois de comer, Lucas pediu para ver mais das minhas aquarelas. Levei-o até a varanda, onde os quadros estavam apoiados em cavaletes improvisados. Ele se encantou especialmente por um que retratava a mesma casa em que vivíamos, mas pintada anos atrás, quando ainda era nova, com as paredes brancas e as janelas azuis reluzindo sob o sol.
É a nossa história em cores, disse ele. Ana Paula, ao ouvir, se aproximou e ficou em silêncio diante da pintura. Por um momento, pensei que ela fosse criticar. Mas em vez disso, murmurou: "Você transformou suas dores em beleza, mãe. Eu nunca tinha percebido." Aquela frase foi o suficiente para me emocionar. Toquei o ombro dela e respondi: "É isso que fazemos quando a vida insiste em nos ferir. A gente pega as cicatrizes e tenta pintá-las de uma cor que nos permita continuar. Eu não sou velha demais para entender o mundo, Ana Paula. Eu apenas escolhi entendê-lo de outra forma." Ela me olhou nos olhos, e naquele instante vi algo mudar. Já não era a filha que me julgava, mas a mulher que, enfim, começava a reconhecer o valor da mãe que tinha. À tarde, o calor típico de Paraty trouxe um ar preguiçoso para a casa. Lucas se deitou na rede da varanda, balançando devagar enquanto observava as gaivotas que sobrevoavam o mar. Ana Paula, curiosa, começou a explorar os álbuns de fotografias que guardo em uma estante. Via folhear páginas com imagens amareladas. Festas, juninas da escola, excursões com alunos, passeios simples com Joaquim e com ela ainda pequena. Seu rosto se transformava a cada foto, os olhos marejados em algumas, o sorriso contido em outras. Eu não disse nada, apenas deixei que ela descobrisse por si mesma os pedaços da vida que sempre ignorou. Em certo momento, ela parou diante de uma foto específica. Era de uma feira literária em que participei como convidada para falar sobre poesia. Eu estava no palco improvisado de uma praça, segurando um microfone com as mãos trêmulas, mas sorrindo com coragem. "Eu não lembrava disso", disse Ana Paula, tocando a foto com cuidado. "Você estava tão confiante", respondi com suavidade. "Porque mesmo com medo eu nunca deixei de falar. É o que tento te mostrar agora. Às vezes a resposta mais forte nasce justamente do medo, mas se transforma em coragem quando a gente não se cala." Lucas, ouvindo nossa conversa, interrompeu animado: "É como ontem, né, vó? Você podia ter ficado quieta quando a mãe falou aquilo, mas escolheu falar a verdade." Sorri para ele, sentindo o orgulho crescer no peito. "Exatamente, meu querido. O silêncio protege, mas a palavra liberta. Ontem foi o dia em que eu escolhi me libertar." Ana Paula me olhou por alguns segundos em silêncio, e pela primeira vez, pareceu reconhecer que meu gesto não tinha sido um ataque, mas um ato de amor, duro, necessário, mas amor ainda assim. Mais tarde, sentei-me no jardim com meu caderno de anotações. O hábito de escrever ainda me acompanhava como uma extensão da minha respiração. Ana Paula se aproximou, curiosa, e perguntou: "O que você escreve tanto?" Mostrei a ela algumas páginas, cheias de reflexões, memórias e versos soltos. "Escrevo para não esquecer. E também para que, quando eu não estiver mais aqui, vocês ainda possam me ouvir." Seus olhos marejaram de novo, e ela ficou em silêncio por um instante antes de dizer: "Eu quero ler tudo um dia, mãe. Quero conhecer você além do que eu imaginava." Fiquei emocionada com aquele pedido, porque percebi que era uma abertura real. "Vai ler, sim, mas quero que leia com o coração aberto, não apenas com os olhos de advogada que busca falhas e provas, porque ali não tem nada para ser julgado, só para ser sentido." Ela assentiu devagar, e eu vi que suas defesas estavam caindo mais rápido do que eu esperava. Talvez não fosse o fim de nossas diferenças, mas com certeza era o começo de uma nova relação. Quando a tarde começou a cair, Lucas veio correndo da varanda com uma ideia. "Vó, você devia organizar uma exposição com suas aquarelas e seus escritos. As pessoas precisam conhecer isso. Eu posso ajudar a divulgar. A gente faz aqui mesmo em Paraty." Ri diante do entusiasmo dele, mas fiquei tocada. "Talvez seja tarde para isso, meu neto." Mas Ana Paula o interrompeu. "Não, mãe, nunca é tarde. Se você fez tanto no silêncio, imagina o impacto se mostrar sua voz agora." Fiquei surpresa ao ouvir minha filha me encorajar. Justamente ela que sempre me chamou de acomodada. O entardecer trouxe consigo uma sensação de recomeço. Sentei-me novamente na varanda, observando o céu se tingir de tons alaranjados e rosados, enquanto Lucas e Ana Paula discutiam animados sobre a ideia da exposição. Aquela cena me fez pensar em como as coisas mudam quando a verdade finalmente é dita.
Eu não planejei nada daquilo. Apenas respondi a uma humilhação com dignidade. Mas essa resposta abriu portas que estavam fechadas havia décadas. Pela primeira vez, minha casa parecia cheia de vida, não só de memórias. Antes de anoitecer, Ana Paula se aproximou e sentou-se ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns instantes, apenas observando o mar. Então ela disse: "Obrigada por não ter desistido de mim, mãe. Mesmo quando eu te feri, mesmo quando eu te ignorei." Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto, mas sorri. "Eu nunca desistiria de você, filha, mas precisava que você me enxergasse. Ontem, finalmente, você olhou para mim de verdade." Ela segurou minha mão com firmeza, e eu percebi que aquela era a primeira vez, em muitos anos, que não havia distância entre nós. A noite chegou silenciosa, e a casa parecia respirar um ar novo. Ana Paula ajudou a recolher os pratos do jantar, algo que jamais tinha feito antes. Eu a observava em silêncio, pensando em como pequenos gestos revelam grandes mudanças. Lucas, sempre atento, fazia comentários engraçados para quebrar qualquer resquício de tensão. Enquanto lavávamos juntos a louça, Ana Paula disse baixinho: "Eu sempre achei que você não tivesse mais nada a ensinar, mãe. Mas ontem e hoje aprendi mais do que em toda a minha vida." Aquilo me tocou profundamente, porque era a primeira vez que ela reconhecia minha sabedoria de forma tão clara. Depois de arrumarmos a cozinha, nos sentamos novamente na sala. Tirei de uma gaveta um álbum especial que raramente mostrava a alguém. Era uma coletânea das redações mais bonitas dos meus antigos alunos, guardadas como tesouro. Entreguei o álbum a Lucas, que começou a ler em voz alta pequenos trechos. Ele ria, se emocionava, comentava cada frase. Ana Paula acompanhava com atenção, surpresa ao perceber o impacto que eu havia causado em tantas vidas. "Você mudou destinos sem nunca se vangloriar disso, mãe", disse, quase num tom de reverência. Eu sempre vi só a superfície, e não o que estava por trás dela. Senti que era a hora de confessar algo mais. "Filha, muitas vezes eu quis te contar tudo isso, mas cada vez que tentei, você estava ocupada demais, cansada, demais, ou simplesmente não queria ouvir. Então escolhi o silêncio. Mas saiba que nunca foi silêncio de indiferença, foi silêncio de amor. Eu só queria que você fosse livre para construir seu caminho, sem sentir que me devia algo." Ana Paula abaixou a cabeça e murmurou, e eu acabei interpretando esse silêncio como fraqueza, quando na verdade era força. A verdade dita por ela mesma me trouxe um alívio indescritível. Lucas, emocionado, me abraçou mais uma vez. "Vó, você precisa escrever um livro. Não pode deixar essa história guardada só aqui. Tem que mostrar para o mundo o que é ser forte de verdade." Ri, meio sem jeito, mas confesso que a ideia me agradava. Ana Paula completou: "Talvez ele tenha razão. Talvez seja essa a sua próxima resposta ao mundo." Olhei para as 2 gerações diante de mim e percebi que minha voz, que tantas vezes ficou presa, agora encontrava eco. Era como se, de repente, eu tivesse recuperado um espaço que sempre foi meu por direito. Naquela noite, antes de subir para o quarto, me detive diante do espelho do corredor. Encarei minhas rugas, meu cabelo grisalho, minhas mãos marcadas pelo tempo. Em vez de sentir vergonha, como já aconteceu, senti orgulho. Cada marca era uma prova de resistência. Cada linha no rosto era uma resposta ao mundo que tantas vezes tentou me calar. "Velha demais?", pensei, lembrando da frase cortante da minha filha. Sorri para o reflexo e respondi em silêncio. Velha o suficiente para ter sobrevivido, e isso basta. Enquanto me deitava, ouvi passos leves se aproximando. Era Ana Paula. Ela entrou no quarto sem cerimônia. Sentou-se à beira da cama e disse: "Posso ficar aqui um pouco? Faz tanto tempo que não conversamos de verdade, só nós 2. Assenti, ajeitando o travesseiro. Ficamos ali, falando sobre lembranças de sua infância, sobre momentos simples que ela quase não recordava. Eu contei como ela insistia em dormir com uma lanterna acesa para ler escondida, e ela riu, envergonhada. Aquela conversa foi como recuperar uma intimidade que parecia perdida para sempre. Em determinado momento, ela segurou minha mão e disse com sinceridade: "Mãe, eu te julguei tanto, te tratei com tanta dureza,
Mas hoje percebo que você é muito mais forte do que eu. Talvez eu tenha me tornado advogada tentando provar algo que você nunca precisou provar, que era capaz. Suas palavras me atravessaram como um raio de reconhecimento. Acariciei sua mão e respondi: Você não precisa provar nada para mim, filha. Eu já sabia da sua força. Desde que te carreguei nos braços pela primeira vez. Só precisava que você enxergasse a minha também. Ficamos assim até tarde, conversando baixinho, até que o sono a venceu. Ela adormeceu sentada na beira da cama, e eu cobri seus ombros com uma manta. Enquanto a observava dormir, percebi que aquele dia, que começou com a maior humilhação da minha vida, havia se transformado em um divisor de águas. Eu finalmente tinha dado a resposta que guardei por anos, e essa resposta não apenas me libertou, mas também abriu espaço para reconstruir minha relação com ela. Fechei os olhos com o coração leve, grata por ter encontrado minha voz quando mais precisava. Na manhã seguinte, acordei com um som que não era comum, risadas vindas da cozinha. Desci devagar e encontrei Lucas preparando panquecas, enquanto Ana Paula, desajeitada, tentava fritar ovos. Era uma cena que parecia saída de outra família, não da nossa. Fiquei parada na porta, observando, e senti os olhos se encherem de lágrimas. Por anos, meu lar foi marcado pelo silêncio das ausências e pelas visitas rápidas. Agora, de repente, a cozinha ganhava barulho de vida, e isso me devolvia algo que pensei ter perdido para sempre. Quando me viram, Lucas correu até mim com uma panqueca mal feita na mão. Vó, essa é para você, a primeira da fornada. Ri, aceitei o prato e dei uma mordida, mesmo sabendo que estava meio crua. O gesto dele valia mais que qualquer banquete. Ana Paula se aproximou, ainda rindo de si mesma, e disse: Não, somos muito bons nisso, mas pelo menos tentamos. Eu respondi: É isso que importa, filha. Tentar. Nunca é tarde para aprender. E de repente, percebi que aquelas palavras não se referiam apenas a cozinhar, mas a tudo o que estávamos vivendo. Depois do café da manhã improvisado, decidimos passear de barco pela baía. Um vizinho pescador, amigo de longa data, ofereceu-se para nos levar. Enquanto navegávamos, a brisa do mar bagunçava nossos cabelos e o sol refletia nas águas cristalinas. Lucas não parava de tirar fotos, encantado com a beleza do lugar. Ana Paula, por sua vez, parecia relaxar pela primeira vez em muito tempo. Eu nunca me permiti parar para olhar isso com calma, confessou. Sempre achei que Paraty era só um lugar bonito para turistas. Agora entendo porque você nunca quis sair daqui, mãe. Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Segurei sua mão e respondi: Eu não fiquei por teimosia. Fiquei porque cada onda, cada pedra e cada pôr do sol aqui me lembravam que eu ainda tinha forças. Essa cidade me deu raízes quando tudo parecia querer me arrancar do chão. Ana Paula assentiu, olhando para o horizonte. Senti que ela finalmente estava deixando de ver minha escolha como obstinação e começava a enxergá-la como sabedoria. Quando voltamos para a terra firme, Lucas pediu para irmos ao mercado de artesanato. Ele queria comprar pincéis e papéis para aprender a pintar comigo. Quero que você me ensine, vó, disse com entusiasmo. Meu coração quase transbordou de alegria. Eu sabia que aquele pedido não era só sobre aprender uma técnica, mas sobre manter viva a conexão que construímos nesses dias. Aceitei prontamente, já imaginando como seria dividir minhas tardes de pintura com meu neto. Ana Paula observava a cena com um sorriso discreto, talvez ainda surpresa com a transformação que via em nós três. Aproximou-se e disse: Lucas tem razão, mãe. Você tem muito para ensinar. Eu quero aprender também. Não a pintar, mas a ter essa calma que você tem. Essa força silenciosa que eu sempre confundi com fraqueza. Olhei para ela com ternura e respondi: A calma não nasce pronta, filha. Ela se conquista depois de muitas batalhas. Mas é possível aprender sim. Só é preciso parar de correr por dentro. De volta em casa, passamos a tarde pintando juntos. Lucas fazia rabiscos cheios de cores vibrantes. E eu o incentivava, lembrando que a beleza não está na perfeição, mas na sinceridade do traço. Ana Paula observava em silêncio, até que pegou um pincel
tímida, e arriscou suas primeiras pinceladas. Rimos juntas quando sua mão tremeu e o desenho ficou torto, mas eu a tranquilizei. O erro também é arte. Às vezes, é no erro que encontramos a beleza escondida. Ela sorriu, e percebi que estava aprendendo a se permitir falhar sem se julgar. Ao final do dia, estávamos todos cansados, mas preenchidos por uma sensação de leveza. Enquanto guardávamos os pincéis e arrumávamos a sala, Ana Paula disse: "Mãe, eu nunca pensei que um aniversário pudesse mudar tanto. Ontem eu te feri com palavras duras, e hoje me sinto aprendendo a te conhecer de novo. Talvez essa tenha sido a resposta que eu precisava, mais do que você." Eu a abracei com força e respondi: "Então, filha, a vida nos deu um presente duplo. Eu encontrei minha voz e você encontrou a sua escuta." Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se estivesse vivendo em outra casa, embora fosse a mesma de sempre. O ambiente parecia mais leve, mais cheio de vida. Desci e encontrei Lucas já sentado à mesa com um caderno em mãos, desenhando a varanda e as árvores ao redor. "Quero registrar tudo, vó, para não esquecer desses dias", disse com orgulho. Aquilo me emocionou profundamente, porque era exatamente o que sempre fiz: registrar, guardar, transformar memórias em algo palpável. Era como se ele tivesse herdado, sem perceber, a mesma necessidade que me sustentou por tantos anos. Pouco depois, Ana Paula apareceu arrumada, mas sem o celular grudado nas mãos como de costume. "Hoje não quero pressa, não quero compromissos. Só quero estar aqui", disse, quase surpresa consigo mesma. Sorri e respondi: "É assim que Paraty transforma as pessoas. Não precisa fazer nada, só deixar que o tempo ande no ritmo dele." Caminhamos juntas até a praia, onde o barulho das ondas preenchia cada silêncio. Eu a vi respirar fundo, como quem se liberta de um peso antigo. "Eu nunca tinha parado para ouvir o mar de verdade", confessou. Sentamos na areia e Lucas correu até a água, molhando os pés e rindo alto. Ana Paula ficou ao meu lado, em silêncio, até dizer: "Mãe, eu acho que sempre fugi desse silêncio porque ele me assustava. Eu achava que era vazio, mas hoje eu entendo. É paz." Aquelas palavras foram como um bálsamo, porque mostravam que finalmente ela estava enxergando a riqueza daquilo que sempre desprezou. Toquei sua mão e respondi: "O silêncio só assusta quem ainda não aprendeu a escutar a si mesmo." Mais tarde, já em casa, Lucas pediu para ler mais trechos do meu caderno azul. Ele escolheu uma página onde escrevi, anos atrás: "Hoje quase desisti, mas lembrei que desistir seria negar a história que ainda quero contar." Ao ouvir isso, Ana Paula ficou visivelmente abalada. "Você pensou em desistir, mãe?" perguntou, quase com medo da resposta. Respirei fundo e disse: "Sim, pensei muitas vezes, mas nunca permiti que esse pensamento fosse maior do que o amor que me fazia continuar. E esse amor era você." As lágrimas correram pelo rosto dela, e eu soube que aquelas palavras a atingiram no ponto mais profundo. Lucas, emocionado, se aproximou e disse: "Vó, eu prometo que nunca vou deixar você sentir vontade de desistir de novo. Agora você tem a mim também." Abracei-o com força, sentindo a verdade daquela promessa. Ana Paula se juntou ao abraço, e por alguns minutos fomos apenas nós três, unidos de uma forma que parecia impossível dias antes. Aquele gesto coletivo não apagava os anos de distância, mas começava a costurar as brechas com um fio invisível de reconciliação. No fim da tarde, Ana Paula me surpreendeu com uma proposta. "Mãe, eu quero vir mais vezes, não só em datas comemorativas. Quero que o Lucas passe férias aqui. Quero que a gente viva mais desses momentos." Meu coração se encheu de alegria, mas também de cautela. "Espero que não sejam apenas palavras, filha. O tempo vai mostrar se você realmente está disposta a mudar." Ela segurou minha mão com firmeza e disse: "Dessa vez, mãe, são promessas que eu quero cumprir." Pela primeira vez, senti que poderia acreditar nela. Depois do jantar, nos sentamos na varanda iluminada pela lua. A conversa foi leve, cheia de histórias do passado que Lucas queria ouvir, e que Ana Paula, agora, também escutava com interesse. Eu contei sobre como aprendi a dar aulas improvisadas com pedaços de carvão e paredes brancas, e Lucas ouvia como se fosse uma aventura. "Você foi uma guerreira, vó", disse com convicção. Ri, balançando a cabeça.
Não, meu neto. Fui apenas alguém que não desistiu. E às vezes, isso é a maior forma de coragem. Antes de dormir, voltei a olhar a caixa empoeirada que havia mudado tudo. Pensei em como aquele objeto, esquecido por anos, havia sido a chave para resgatar não apenas minha dignidade, mas também minha relação com minha filha. Fechei os olhos e agradeci em silêncio por ter encontrado a coragem de responder naquele momento decisivo. Percebi que, no fundo, não era apenas sobre dar uma resposta à humilhação, mas sobre recuperar minha própria voz. E agora que ela havia sido ouvida, não havia mais como voltar atrás. O dia seguinte trouxe uma sensação diferente. Não havia mais aquele peso de tensão no ar. Acordei cedo, como de costume, e preparei café fresco. Mas dessa vez não o tomei sozinha. Lucas já estava sentado à mesa, folheando um livro de poesia que pegou da estante. Vó, eu não entendo tudo, mas gosto de como as palavras soam, disse sorrindo. Aquilo me fez lembrar de quando Ana Paula era criança e lia em voz alta sem perceber o significado, mas com um brilho nos olhos. Pouco depois, minha filha também apareceu, sem pressa, com os cabelos soltos e um olhar mais calmo. Parecia, finalmente, em sintonia com a casa. Durante o café, Ana Paula quebrou o silêncio com uma frase inesperada. Mãe, eu pensei em algo. Você já pensou em escrever suas memórias de forma organizada? Um livro mesmo. Fiquei surpresa. Era ela, justamente ela, quem me propunha aquilo. Sorri e respondi. Sempre escrevi fragmentos, pedaços soltos, mas nunca pensei em juntar tudo. Lucas, animado, completou. Eu posso ajudar. Posso digitar, organizar, colocar fotos. Vai ser incrível. Pela primeira vez, percebi que minha história, antes invisível, agora era vista por eles como algo digno de ser preservado. Passei a manhã mostrando a eles meus cadernos antigos, repletos de anotações. Ana Paula folheava com cuidado, quase com respeito, como quem segura algo precioso. Cada página é um pedaço de você que eu não conhecia, disse, com a voz embargada. Senti que aquelas palavras eram a maior reparação que poderia receber. Durante anos, fui tratada como uma mulher sem propósito, como se minha vida tivesse se resumido à solidão. Agora, minha própria filha reconhecia que havia grandeza em cada silêncio, em cada linha escrita à margem do tempo. Depois do almoço, fomos novamente até o centro histórico. Lucas queria comprar uma moldura para uma das minhas aquarelas, dizendo que queria pendurá-la em seu quarto, em São Paulo. Assim, quando eu olhar, vou lembrar da sua força, vó. Suas palavras me emocionaram profundamente. Ana Paula observava de perto e, ao invés de criticar, apenas colocou a mão no ombro do filho e disse: é isso mesmo, que essa força nunca se apague. Vi no gesto dela uma aceitação silenciosa, como se finalmente tivesse entendido que minha história era também parte da herança dele. À tarde, sentamos no jardim, e Lucas insistiu para que eu lesse em voz alta um dos poemas que havia escrito anos atrás. Escolhi um curto, mas intenso. Não me chamem de frágil, carrego o peso dos dias, mas aprendi a dançar com ele. Quando terminei, percebi os olhos marejados da minha filha. É lindo, mãe. E é você em cada palavra. Aquela frase, simples, carregava uma verdade que me atravessou. Pela primeira vez, ela não me diminuía. Ela me reconhecia. O entardecer chegou com cores fortes no céu e decidimos assistir juntos da varanda. Lucas tirava fotos. Ana Paula apenas contemplava em silêncio. Eu disse: ficar. É por isso que escolhi. Cada pôr do sol é único. E eu não queria perder nenhum. Ana Paula respondeu: agora entendo. E talvez eu precise aprender a enxergar os meus também, em vez de correr sempre atrás do amanhã. Sorri, porque aquela frase mostrava que ela estava finalmente aprendendo a desacelerar. Antes de dormir, Lucas veio até mim e disse: vó, você mudou a forma como eu vejo a vida. Ontem eu achava que ser velho era só estar perto do fim. Agora eu sei que é estar cheio de histórias. E quero que um dia eu também chegue a ser como você. Abracei-o com força, sentindo uma esperança imensa. Minha voz, que um dia parecia perdida, agora ecoava no coração do meu neto.
Era como se todo o silêncio que suportei tivesse encontrado um destino. Naquela noite, deitada na cama, refleti sobre tudo. Pensei no peso da frase "velha demais" e em como ela havia me dilacerado por dentro. Mas percebi que, ao responder, eu não apenas defendi minha dignidade, eu transformei a forma como minha filha e meu neto me enxergavam. Encontrei minha voz e, com ela, devolvi a verdade à minha própria história. Sorri antes de adormecer, sabendo que o aniversário de 72 anos, que começou como o dia mais doloroso da minha vida, havia se transformado no mais significativo de todos. Os dias seguintes passaram com uma calma nova, quase inesperada. Ana Paula não falava mais em vender a casa ou em me levar para São Paulo. Em vez disso, começou a perguntar sobre minha rotina, sobre os vizinhos, sobre as pequenas tradições da cidade. Eu a via caminhar pelas ruas de Paraty como alguém que redescobre raízes que sempre estiveram ali, mas que só agora fazia sentido olhar. Lucas, por sua vez, estava encantado com tudo. Queria fotografar cada esquina, cada barco no cais, como se quisesse eternizar cada memória que construíamos juntos. Numa tarde, ele me pediu para ensinar-lhe a fazer café do meu jeito, na cafeteira antiga que herdara da minha mãe. Quero levar esse sabor comigo, vó. Assim nunca vou esquecer daqui. Enquanto eu o guiava no preparo, Ana Paula observava em silêncio, mas com um sorriso discreto. Você sempre teve esses rituais, e eu nunca dei valor, disse de repente. Agora vejo que eles são como âncoras, pequenas formas de manter a vida no lugar. Assenti com a cabeça e respondi. São esses detalhes que seguram a gente em pé quando tudo ameaça cair. Naquela noite, reuni os dois na sala e abri novamente a caixa de cartas. Mas desta vez, não com lágrimas ou confrontos. Mostrei cada envelope, cada foto, cada anotação, como quem apresenta um tesouro. Ana Paula ouviu com respeito, Lucas com fascinação. Essa caixa não é só minha, disse, olhando para os dois. É da nossa família. É a prova de que cada luta e cada silêncio construíram o que somos hoje. Quero que vocês cuidem disso quando eu não estiver mais aqui. Foi a primeira vez que falei sobre ausência futura sem dor, apenas com serenidade. Ana Paula, com os olhos marejados, respondeu. Eu prometo cuidar. Prometo que essa história não vai ser esquecida. Você merece ser lembrada não só como mãe, mas como a mulher que resistiu. Suas palavras me tocaram profundamente, porque eram exatamente o reconhecimento que esperei ouvir por anos. Lucas completou. E eu vou contar para os meus filhos, vó. Vou dizer que você foi a pessoa mais forte que conheci. Naquele instante, percebi que minha voz não só havia sido resgatada, mas também perpetuada. O último dia da visita chegou, e o clima era de despedida, mas não de tristeza. Enquanto ajudavam a arrumar as malas, senti que algo tinha mudado de forma irreversível. Não éramos mais 3 pessoas distantes, unidas apenas por laços de sangue. Éramos uma família reconstruída pela verdade. Ana Paula me abraçou demoradamente e disse: Eu vou voltar logo, mãe. Não mais por obrigação, mas porque eu quero estar aqui. Suas palavras foram como um presente inesperado, a confirmação de que minha resposta havia plantado raízes. Antes de entrar no carro, Lucas voltou correndo e me entregou um pequeno desenho que havia feito. Era um retrato meu, sentada na varanda, com o mar ao fundo. No canto da folha, ele escreveu: Velha não, forte. Abracei-o com lágrimas nos olhos, sem conseguir dizer uma palavra. Aquele pedaço de papel simbolizava mais do que qualquer discurso. Era a certeza de que minha dignidade tinha sido restaurada aos olhos de quem mais importava. Quando o carro partiu, fiquei parada no portão, observando até desaparecerem na curva. Voltei para dentro da casa, agora silenciosa de novo, mas não mais com o silêncio pesado de solidão. Era um silêncio cheio de vida, carregado da promessa de reencontros, da certeza de que minha história finalmente tinha sido reconhecida. Caminhei até a varanda, sentei-me diante do cavalete e comecei uma nova aquarela. O retrato da minha filha e do meu neto ao meu lado, com o mar de Paraty ao fundo. Pela primeira vez, não pintei apenas uma memória, mas uma esperança. Naquele dia compreendi que a frase cruel que me feriu, "Você é velha demais",
Havia se transformado no gatilho para o momento mais libertador da minha vida. A resposta que dei não foi apenas para minha filha, mas para mim mesma. Provei que idade não é limite, é acúmulo de sabedoria, e que a voz que parecia esquecida ainda podia ecoar com força suficiente para mudar destinos. Hoje, sei que não sou apenas Antônia, a professora aposentada, a viúva solitária. Sou Antônia, a mulher que respondeu no momento certo, e mudou tudo.